Ó, gente, eu falei que eu tinha alergia a gato, aí falaram, ah, Thiago, tem imunoterapia, vacina para alergia a gato, eu não sabia, eu vou tomar, vou pesquisar sobre isso, obrigado. Gente, quem aí não tem vacina para o problema que tá tendo é o que vai ser preso, provavelmente aí, nas próximas semanas, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro voltou para o Brasil e está em pânico. Ontem à noite, teve a posse da Bia Kicis, né, num cargo do PL, que é o partido do Bolsonaro. A Bia Kicis vai ser a presidente do PL do Distrito Federal. Ok. O Bolsonaro foi convidado. A Michele Bolsonaro, ela foi lá a hostess do evento, a apresentadora do evento. E onde estava o capitão? O capitão não foi. Né? O Bolsonaro não foi. O primeiro dia dele lá, você imagina, nossa, o Bolsonaro vai passar o dia, o cara não vê a esposa já faz um tempo, ficaram ali um tempinho juntos na semana retrasada, mas depois já não se veem, ficaram meses aí separados, vão passar o dia inteiro juntos, nada. Michele foi lá para a festa da Bia Kicis e o Bolsonaro ficou em casa, ele apareceu por celular num vídeo pré-gravado, não foi nem ao vivo, o Bolsonaro ali por celular, foi isso. A Michele teve que anunciar que o Bolsonaro não ia já lá no palco. Aí ficou todo mundo. Imagina. O pior que eu acho é, nossa, devia ter muita gente lá. Nada. 100 pessoas, convidados parlamentares do PL, era um evento fechado. Então não era aquela coisa lotada, ia ter gente fora, não. E o Bolsonaro, mesmo ali convidado, falava-se que ele iria, não foi. O Bolsonaro está se isolando agora, ele levou um baque muito forte ontem, no final da tarde, quando chegou para ele a intimação para depor. Ele já sabia que iria depor. No dia que ele desembarcou dos Estados Unidos, saiu a notícia de que o primeiro compromisso dele com a justiça já está aí, seria na quarta-feira, dia 5, vai ser na quarta-feira, dia 5 de abril, depoimento na Polícia Federal no caso das joias. O que fez com que ele tivesse um baque muito grande foi o seguinte: ele descobriu, e aí eles descobriram conversando entre si, que outros 9 investigados vão depor ao mesmo tempo. E que a Polícia Federal vai colocar os 10, Bolsonaro e mais 9 pessoas, em salinhas diferentes, alguns até em cidades diferentes, e ao mesmo tempo eles vão ter que responder as perguntas. Ou seja, quem estiver mentindo ali não vai ter tempo do cara chegar e falar para o outro: ó, falei tal coisa no depoimento, confirma, viu? Não vai. E olha, num caso em que já estão mentindo, a coisa fica pior. Então o Bolsonaro resolveu se isolar completamente na sua mansão, vamos lembrar, está incluso no salário do Bolsonaro e da Michele a mansão. Olha essa coisa, quando ele perdeu a eleição, Valdemar falou que ia pagar o salário para os dois, mais a mansão. Agora não, a mansão é que está inclusa no salário, ou seja, já perdeu ali um dinheiro. Tá, e ele resolveu se isolar. Ele estava com a ideia de fazer motociata, de fazer alguns eventos, mas aliados falaram para ele que não, ó, talvez seja melhor você não fazer nada, que vai que sai do controle. Os aliados do Bolsonaro estão com muito medo dos bolsominions começarem a se empolgar demais que o capetão voltou e em algum evento em que ele esteja começarem a fazer quebra-quebra, fazer o que fascista sempre faz, né? Que é isso aí, vandalismo, tudo mais, terrorismo e tal. Então eles estão com medo disso acontecer porque o Bolsonaro teve um baque muito grande na popularidade dele depois dos atentados terroristas do dia 8 de janeiro. O PL fez pesquisas e descobriu que, depois do escândalo das joias, a popularidade do Bolsonaro entre os que votaram no Bolsonaro aumentou 3 pontos. Não falaram a porcentagem, mas essa popularidade do Bolsonaro tinha caído muito no dia 8 de janeiro. Então não é por conta que, depois de provado que ele é um corrupto ladrão de joias, aumentou a popularidade dele. Eu cheguei até a ver uma análise assim na grande mídia, que era, as pessoas não ligaram para isso. Não, análise rasa, né? A primeira pesquisa que o PL fez foi logo depois do dia 8 de janeiro. Obviamente estava no chão. Até entre os próprios apoiadores, a popularidade do Bolsonaro. Aí eles tiveram 2 meses para trabalhar entre esse pessoal, 2 narrativas. A primeira, de que tudo isso foi arquitetado pelo Lula com o Flávio Dino. E a segunda, de que o PT e o PCC estão em conluio aí para dar um golpe no Brasil, um golpe narcotraficante no Brasil. Essas narrativas fizeram com que a popularidade do Bolsonaro entre os bolsonaristas, que a pesquisa do PL era entre bolsominions. Eles não quiseram uma pesquisa aberta, pesquisaram entre quem diz. A primeira pergunta: votou no Bolsonaro em 2022? Votei. Aí faz uma entrevista. Então, entre quem votou no Bolsonaro, aumentou por conta disso. Passou 2 meses e tudo mais. Então, eles imaginam o quê? Se os bolsominions se reunirem demais,
ainda mais estando o Bolsonaro lá, talvez eles se empolguem demais, aí fascista empolgado faz porcaria, né? Então eles não querem. A segunda coisa é o seguinte, imagina o Bolsonaro agora fazendo uma motociata. Agora que ele não é mais presidente, agora que ele não tem mais a Polícia Rodoviária Federal, ele não tem mais a prerrogativa de chegar, ligar para um prefeito, ou não ele, né? Algum assessor dele ligar para um prefeito e falar, olha, fecha a rua tal, 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 tal e tal, que a gente vai aqui fazer uma motociata nessas vias aqui. Fecha, ó. Desse horário a esse horário, dane-se o trânsito da sua cidade, é em dia de semana mesmo, que é tudo vagabundo e ninguém trabalha, e a gente vai aí colocar um monte de moto na rua. Aí vamos fechar, atrapalhar a vida de 20, 30, 40, 50 mil pessoas para passar 50 motos. Com as 50 motos vão passar mais umas 150 de policiais da paisana para parecer que tem ali 300 motos, que na hora que você vê no vídeo parece que tem 10 mil. Era isso que o Bolsonaro fazia. Agora vai dar? Não vai. Eu lembro que estava uma motocicleta em São Paulo, que depois ficou comprovado que deputados bolsonaristas estavam alugando motos com dinheiro público. Depois que esses financiadores aí do Bolsonaro, só a gente que ganha contratinho no governo Bolsonaro, estavam sorteando até uma moto de prêmio. Quer dizer, você ia lá com moto alugada para motociata, alugada com dinheiro público, e aí você podia ganhar uma moto de verdade de prêmio. Quer dizer, fazia-se isso muito. Agora não vai dar. Bolsonaro não é mais presidente, não pode sair fechando vias, não vai ter todo o aparato de segurança que tinha antes para ele, não vai poder ficar andando sem capacete por aí, e corre o risco de a qualquer momento a polícia parar ali, fazer uma blitz e levar todo mundo para a delegacia. É isso que corre o risco o Bolsonaro aí. Pior, se conseguir fazer a tal motociata e tudo der certo, tem sempre o risco desses terroristas aí cometerem algum ato no final e piorar para o Bolsonaro, ele não conseguir manter o controle da narrativa. Então os aliados falaram, ó, calma, não dá para você ver os seus seguidores, fica aí na sua mansão quietinho, você quer se isolar, se isola, mas a situação é essa, a situação não tá nada boa aí para você, Bolsonaro. Eu vou falar, a Michelle não queria que o Bolsonaro voltasse, ela estava até semana retrasada articulando para que ele ficasse mais tempo nos Estados Unidos, ele voltou realmente porque o visto dele acabou, ele não poderia ficar mais tempo, ele ficaria ilegal nos Estados Unidos, e aí ficando ilegal uma vez, eles podem cancelar o seu visto, você não consegue voltar mais. Então ele saiu no último dia, ele tá com muito, muito medo da Polícia Federal bater na porta dele a qualquer momento. Eu vou falar, se alguém aí quer ver o Bolsonaro pular, ele só vai pular muito, que provavelmente ele tá acordado nesse horário, porque ele tem insônia. Bate na porta da casa do Bolsonaro às 6 da manhã, você vai ver, nossa... O cara já vai acordar achando que é a Polícia Federal. Vai falar, eita, ferrou, chegou o Xandão. Pois é, não dorme mais. Aí, olha só, a Polícia Federal marcou o depoimento e anunciou que tem provas contra o Bolsonaro no caso das joias. Na verdade, não foi a Polícia Federal que anunciou. Eles liberaram um relatório da investigação. Olha, estão realmente cumprindo todos os requisitos, tem o amplo direito à defesa, eles liberaram para todos os investigados como está a investigação. Olha, foram até legais demais. Nessa investigação tem um relatório final em que a Polícia Federal fala, ó, tem provas aqui contra o Bolsonaro e contra o Tenente Coronel Cid e contra um sargento que tentaram reaver as joias contra o Bolsonaro e contra o tenente, tem que ter a assinatura deles num documento tentando reaver as joias. Tem contra o sargento que foi lá tentar reaver as joias e tem contra o ex-presidente da Receita Federal que tem documentos dele assinados por ele. E tem documentos assinados pelo Bolsonaro ligados também ao ex-presidente da Receita Federal. Ou seja, eles já sabem, o Bolsonaro já sabe, o milico lá da Receita Federal sabe, o tenente Cid sabe, o sargento, é tudo militar, né? Sabe, eles sabem que peta a investigação e eles sabem que a Polícia Federal tem provas contra eles. Agora eles têm aí 4 dias para combinar uma mentira bem combinado. E olha, eu vou falar o seguinte, tem um problema quando tem criminosos que são pegos e eles têm que combinar uma mentira. Como é que você vai combinar uma mentira em que ninguém vai se ferrar? Que geralmente quando criminosos estão combinando uma mentira é o seguinte, ó, joga tudo nas costas de fulano. Os outros se salvam. Nesse caso vai ser assim? Vai jogar nas costas de alguém? Quem é que vai aceitar jogar todos os crimes nas suas costas? Estão falando de peculato e tem vários. O que estamos falando é peculato, não estou nem entrando no caso da propina e tudo mais. Estou falando peculato e tem agravantes no crime que foi teve reincidência várias vezes e outras coisas. Aí você fala, alguém vai querer dar 2 a 12 anos de prisão. Como tem agravante e reincidência, é capaz de pegar mais de 12 anos.
Alguém vai querer pagar 12 anos de jaula para salvar o Bolsonaro? Porque eu sei, você sabe que as joias eram para ele. Ele admitiu agora, tem entrevista dele admitindo que ele e a Michelle conversaram sobre as joias antes. Quer dizer, a Michelle também mentiu, a cidadã evangélica, boazinha, também mentiu. A Michelle, quando falou que não sabia de joias, quando falou que ficou sabendo via imprensa, quando falou saudades do que não vivi, ela estava mentindo ali quando falou que não sabia. Então a situação dele e dela está cada dia piorando. Eu vou falar, a Michelle não foi convocada a depor, viu? É capaz de convocarem para depor só no final, depois todo mundo já depois, só para ver o que ela vai falar ali. Mas talvez não a convoquem. Sendo indiciado, eu vou falar, primeira instância, já o processo começa a andar rapidamente, o processo do Bolsonaro. Não vai ficar naquela lenga-lenga de, nossa, agora Augusto Aras vai sentar em cima do processo. Nossa, agora vai cair num relator qualquer do STF, vai demorar um tantão. Não, vai rapidamente. Então, a situação está piorando, o bandidão está isolado em depressão, tendo crises. Agora ele está com muito mais medo do que estava em Orlando, porque ele está no Brasil. Ele não sabe se amanhã depois chega a Polícia Federal. Não é só o processo das joias, lembre-se. Tem processo do dia 8 de janeiro, tem investigação de todos os ataques dele às urnas, tem investigações que chegaram à primeira instância já faz mais de um mês e meio sobre os casos da pandemia. Tá tudo na primeira instância, viu? Isso tá andando, tramitando na primeira instância, a gente nem tá sabendo. Então tá andando. Um monte de coisa contra o Bolsonaro tá andando e ele tá lá no endereço fixo, sabendo que no Brasil, sabendo que a qualquer momento a Polícia Federal, ó, toc, toc, vem cá, busca apreensão ou prisão. E ó, o maior aliado do Bolsonaro internacionalmente, que é aquele tipo de aliado, é um vira-lata, né, o Bolsonaro. É o aliado que não gosta dele, mas ele gosta do aliado, que é o Donald Trump, será preso na terça-feira. O Donald Trump foi indiciado, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos na história a ser indiciado. Eu expliquei aqui o caso outro dia. Ele ele subornou uma ex-atriz pornô para não falar que teve um caso com ele alguns anos atrás. Tá, o caso era de 10 anos antes. O problema é que a maneira como ele pagou o suborno, ele pagou por um advogado, e o Donald Trump declararam isso para a Receita Federal lá dos Estados Unidos de uma maneira que não era a maneira correta, e isso cai como fraude. Além de suborno, entra o crime de fraude. Aí, a partir disso, descobriram mais vários problemas aí do Donald Trump, e lá, fraude fiscal, esse tipo de coisa da cana. Suborno também, da cana, da jaula. Então o Donald Trump foi indiciado, ele disse que vai se entregar às autoridades na terça-feira. Quem quiser comenta que eu faço um vídeo só sobre esse assunto. Apesar de eu já ter feito tem gente que às vezes quer mais detalhe ou quer relembrar exatamente o que aconteceu, porque o que eu falei que aconteceria, eu falei, o Trump anunciou que vai ser preso, mas calma, ele anunciou agora, talvez demore um pouquinho mais. Demorou 10 dias a mais do que ele falou, mas foi indiciado, terça-feira ele disse que se entrega às autoridades, ele vai ser fichado. E aí não se sabe se ele fica preso já ou se só vai ficar detido por algumas horas, não se sabe. Mas sabe-se que ele vai se entregar. Quando o Steve Bannon se entregou, ficou alguns dias preso. Depois ele saiu e está aguardando aí todo o processo. Mas ficou alguns dias. O Donald Trump não se sabe. O caso do Donald Trump é mais difícil para ele até do que o caso do Steve Bannon. Porque o caso do Donald Trump está correndo na Justiça Estadual de Nova York e é muito rápido. Nos Estados Unidos a justiça pode demorar a investigação, mas a justiça caminha rapidamente. Então, principalmente as estaduais lá. Então a situação dele tá ruim. Então você vê aí que prender fascista poderoso tá um negócio aí que vai começar a ficar comum. Então Bolsonaro que se preocupe aí, que se cuide. Já começou a inventar que tem exames na semana que vem. Não duvido nada, segunda ou terça ele fazer um exame e aquele médico dele, que é o mesmo médico lá do caso dele, o mesmo, falar, não, ele tem que ficar internado, vai ficar internado, ó, cirurgia de emergência. Para atacar a democracia, para organizar golpe de Estado, ele estava ótimo, ok. Mas para depois na Polícia Federal, aí é capaz aí ele vai ficar com cólica intestinal, aí vai ter piriri. E piriri não, ao contrário de piriri. Vai ter, agora eu estou constipado, não consigo mais ir ao banheiro, olha, minha barriga está crescendo, está doendo. Como que é o nome? Eu esqueci até. Incontingência? Pois bem, aí vai, terça-feira à noite, eu vou repetir o que eu falei, terça-feira à noite já sabe que a janta do Bolsonaro vai ser moqueca de camarão, vai comer, ele nem gosta de comida nordestina, ele vai comer sem mastigar os camarões só para ter desculpa na quarta-feira para não ir.
Se ele não for, eu quero ver a Polícia Federal pegar ele na marra. Tem que fazer condução coercitiva. Foi convocado, tem que ir. Se não for a condução coercitiva nesse aí, eu quero ver a Polícia Federal lá bater na casa dele 6 da manhã na quinta-feira, se ele não for na quarta, e tirá-lo lá de casa e falar, vai agora depois. Não foi ontem, vai hoje. Veremos aí esses passos. Calma, muita calma. Tá chegando o momento da comemoração final, que vai ser o momento quando os chefes dessa quadrilha maldita aí, que desgraçou o Brasil por tantos anos, estarão atrás das grades. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!